No vídeo de hoje você vai entender como é que a gente faz para identificar o tipo de ligação química olhando para as propriedades das substâncias. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. É o tema do nosso vídeo de hoje. Mas se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e esse espaço aqui é para você treinar, revisar e aprender essa ciência incrível, tá bom? Fique à vontade para você deixar um like nesse vídeo e vir somar com a gente para estudar, tá joia? Bom, ligação química, o que é isso? Quando você une um átomo com outro átomo, você está gerando uma substância. Quem disse isso pela primeira vez foi John Dalton, tá? A união dos átomos formam as substâncias. Aí, existem algumas formas de você unir os átomos. Essas formas nós chamamos de ligação química, tá bom? Aí, ó, veja só. Existe a ligação iônica, ó, a ligação iônica, aí essa ligação aqui é um jeito de você, é uma maneira de você unir os átomos, tá? Tem outra maneira, tem a ligação covalente, que também é chamada de molecular, certo? O que mais? Tem mais uma, tem a ligação metálica. Pronto. São essas três formas que existem para você gerar uma substância. Ou é através da ligação iônica, ligação covalente molecular ou metálica. Tá bom? Então, ligação significa isso. Aí, cada ligação tem uma característica, uma propriedade, que foi exatamente o que foi cobrado nessa questão daqui, ó. Olha o que aqui me diz aqui essa questão. Analise as propriedades físicas na tabela. Olha aqui a tabela, certo? O que é que eu tenho aqui de propriedade física? Eu tenho, ó, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, tudo em graus Celsius. Eu tenho também a condução de corrente elétrica, certo? Em duas temperaturas, ó, 25 graus Celsius e a 1000 graus Celsius. Pode ser que você ache confuso, mas não é. É simples. Mas olha o comando. Considerando-se os modelos de ligação, tá vendo? Os modelos de ligação, ou seja, iônica, covalente, molecular, né? Ou metálica. A, B e C, que são as amostras que nós temos aqui na tabela, tá vendo? Podem ser classificados, respectivamente, como compostos. Vamos lá. Veja só. Vamos lá. Primeira, vamos falar de ponto de fusão, ponto de ebulição, tá bom? Ligação iônica. Vamos começar em ordem crescente. Ligação covalente, molecular, é baixo. Tá certo? É um número bem baixinho. Às vezes chega até a ser negativo. É baixo. Ligação iônica é alto, é elevado. Ligação metálica é mais elevada do que a iônica. Tá certo? Então a ordem crescente seria assim: molecular primeiro, depois a iônica, depois a metálica, certo? Aí, ó, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Olha o que está dizendo aqui. Ele colocou, certo? Ponto de fusão. Essa propriedade que eu acabei de falar para você serve para ponto de fusão, ponto de ebulição, tá bom? Então vamos olhar para o ponto de fusão. Ó, ponto de fusão, ó, tem um número alto aqui, tem outro número bem grandão aqui e tem um número bem pequeno aqui. Pronto, esse pequeno aqui, tá vendo aqui? Esse daqui me leva a pensar assim: o B tá com cara de que é uma ligação covalente, é uma ligação molecular, certo? Ligação molecular. E esse daqui, ó, que é maior do que esse, tá vendo? O C tá com cara de ser uma metálica, porque é um valor bem elevado. Não se preocupe com números, tá? Não se preocupe com números, porque ele não vai te dar somente uma propriedade para você chegar a uma conclusão. Ele vai te dar mais de duas, mais de três, para você olhar e chegar à sua conclusão. Não tem como errar, tá bom?
Então, o B está com cara de ser covalente, molecular. Tá certo? Vamos lá. Agora ele falou outra coisa aqui, ó. Condutividade elétrica. Condução de corrente elétrica. Veja só. Molecular não conduz corrente elétrica. Certo? Molecular não conduz. Iônica conduz quando está derretida ou dissolvida. Tá certo? E a metálica, que são os metais, conduz no estado físico sólido. Certo? E no estado físico sólido conduz. Deu para entender? Aí, ó, o que, que eu estou vendo aqui? Ó, repare. Eu achei que o B, olhando aqui para ponto de fusão, ponto de ebulição, é covalente. Mas olha o que foi que ele acabou de me dizer aqui, ó, para confirmar, é um isolante. Isolante é quem não conduz corrente elétrica. Tá vendo aí? Isolante não conduz. Ele nem conduz na temperatura de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é o que a gente chama de temperatura ambiente. E nem conduz a 1000, tá vendo? Então, de certeza, o B é uma substância molecular, certo? Então, como ele quer, é nessa ordem aqui, A, B, C. Então, B eu já sei que é molecular, de certeza, porque é a única que não conduz corrente elétrica, certo? Não conduz. Beleza, o que é que eu tenho mais aqui para a gente analisar? E o A? Ó, o ponto de fusão do A é menor do que o do C. E se você olhar o ponto de ebulição também, ó, o ponto de ebulição é menor do que o do C. Então, de certeza, mas vamos olhar a temperatura temperatura não, a condutividade elétrica. Ó, a 25 graus Celsius conduz e a 1000 graus Celsius também conduz. Tá vendo? Agora, repare, ó, quando ele me falou aqui que o A, ele é um isolante, tá vendo? Ele é um isolante na temperatura de 25 graus Celsius. É porque só vai dissolver a substância iônica, só conduz corrente elétrica se ela estiver dissolvida. Deu para entender? Ou se ela estiver derretida. Por isso que ele falou aqui, ó, isolante a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, a substância. Mas em 1000 com certeza ela é líquida, não é? Ó, o ponto de a 1000 graus Celsius, ó, uma temperatura que está nesse intervalo aqui, ó. Quem está antes desse, ó, é sólido, aqui no meio é líquido, depois desse é gasoso. Não é assim? Bom, aí, tá vendo? A substância A, de certeza, é uma substância iônica. O A fez ligação iônica. Certo? E o C, ó, ponto de fusão alto, ponto de ebulição alto, conduz corrente elétrica na temperatura de 25 e de 1000. O C é a substância metálica. Tá vendo? É a ligação metálica. Então, o A tem que ser iônica. Ó, o A iônico tá certo. O B é molecular. Aqui tá errado. O A é metálico? Não. Já tá errado aqui. O C é metálico? Também não. O D é iônico? É. O B é molecular? É. E o C é metálico? Ligação metálica? É. Gabarito, sem sombra de dúvida, letra D. E aí, viu que é fácil? Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas se você concorda comigo, coloca aqui também nos comentários. Química é fácil. Agora você tem que estudar, você tem que treinar. Você precisa entender, nessa parte aqui, entender as propriedades de cada ligação química para você ficar top nesses detalhes da química, tá? Que são muito importantes. Eu vou ficando por aqui, tá? Mas, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal. Manda esse vídeo para os amigos que estão estudando ligações químicas, tá? Muito importante. E se você precisa de ajuda com química, eu tenho um projeto com aulas online, ao vivo. Eu posso te ajudar, tá bom? E eu fico por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.